7 pessoas que passaram por humilhações e derrotas nestes dias vão receber uma vitória e uma exaltação da parte de Deus, e pode ser você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu quero fazer uma oração agora porque eu sei de pessoas que estão me ouvindo agora. Pessoas que procuraram fazer aquilo que é certo, pessoas que estão se esforçando para obedecer a Deus, a sua palavra, mas essas pessoas têm enfrentado inimigos, essas pessoas têm enfrentado oposição, e muitas dessas pessoas passaram por humilhações, mas o nosso Deus, o Deus que tem os olhos postos sobre você, não deixa nada escapar. Ele está olhando, Ele está vendo tudo. E aqueles que um dia te humilharam, verão você ser exaltado por Deus, para que eles percebam que o teu Deus é fiel, que o teu Deus não abandona, e que esse Deus, Ele está sempre cuidando de cada um de nós. O fato de passarmos por aflições não diminui o cuidado desse Deus sobre nós, porque Jesus já havia dito que nós passaríamos por aflições, mas ele também completou dizendo que ele venceu o mundo e venceu inclusive a morte. Então, ele pode conduzir você à vitória, a vitória que você tanto espera. Na força do Espírito Santo, no poder de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero profetizar vitória sobre a sua vida, em todas as áreas. Qual é a vitória que você está precisando? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Deus, Ele pode nesse momento, no alto da sua soberania, escrever a tua vitória e decretá-la. E a partir desse momento, nada, absolutamente nada, nem ninguém poderá impedir você de chegar aonde você precisa chegar. Porque a palavra desse Deus diz: agindo eu, quem o impedirá? Deus é mais forte e mais poderoso que tudo. E você verá a glória desse Deus na sua vida para você exaltar e glorificar o nome dele. Tenha fé. Eu quero orar por você, mas eu quero que você escreva o seu nome aqui nos comentários para que essa oração seja específica, dirigida a você que está me ouvindo. Para o vídeo, escreva o seu nome. Nesse momento que você está escrevendo o seu nome, se você se lembrar de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa. Pode até ser que seja uma pessoa que você tem sofrido com ela. Porque nessa vida, o diabo, covarde que é, ele não nos enfrenta cara a cara. Ele às vezes usa pessoas frágeis, pessoas que estão distantes de Deus. Usa elas como fantoches para nos atacar e nos afrontar. Mas a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos, então nós vamos orar sim para que esses inimigos se convertam. Para que ao invés de ser uma pedra de tropeço na nossa vida, que eles possam ser agentes de transformação. Porque nada é impossível para Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a vida de todas essas pessoas que estão com seus nomes escritos nos comentários desse vídeo. E eu peço, Senhor, visita cada uma delas com o Teu poder. Faça com que hoje haja transformação no seu dia. Ah, Senhor, estenda a Tua mão, abra caminhos diante delas.
Pai querido, algumas dessas pessoas estão precisando de renovo, de esperança, de fé. E o Senhor pode fazer tudo isso porque nada te é demasiadamente difícil. Então, Senhor, estenda a tua mão para abençoar essas pessoas. E eu peço, ó Pai, toca também naqueles que estão com um coração endurecido, arredios, que não se sujeitam, não se submetem à tua palavra, mas que essas pessoas hoje possam ter uma experiência, assim como Saulo de Tarso um dia viu Jesus na estrada de Damasco, caiu por terra e se rendeu ao Rei dos Reis, ao Cristo ressuscitado. Que hoje o Senhor possa trazer transformação até mesmo ao coração dos inimigos, porque eu sei que Tu és poderoso, ó Deus, e nada pode te impedir. Eu oro, suplicando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. A palavra de hoje está dentro do livro de Esther, capítulo 3, versículos 1 e 2. Lá está escrito assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Eu não sei se você já teve o cuidado de ler o livro de Esther, mas esse livro tem algo muito peculiar. Semelhantemente ao livro de Cantares de Salomão, o livro de Esther não menciona em nenhum dos seus versículos o nome de Deus. Não é interessante? É um livro que está na Bíblia, que é palavra de Deus, mas esse livro não menciona o nome de Deus. Porém, não há como negar a presença de Deus no desenrolar de toda a história do livro de Esther. Embora podemos notar o cuidado de Deus e a providência sobrenatural de Deus para preservar e livrar o seu povo dos seus inimigos em tudo aquilo que é narrado nesse livro, você não verá o nome de Deus. Isso também fala conosco, sabe por quê? Há muitas pessoas que até falam em nome de Deus, falam Deus a todo momento, mas a sua vida não reflete Deus. Você já parou para observar isso? Que tem um monte de gente que qualquer coisa é Deus, 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 mas a vida dela não parece que não combina com a vida de alguém que de fato serve a Deus. É aquela pessoa que às vezes fala tanto de Deus, mas ela trapaça, ela mente, ela trai, ela faz maldades. Agora, o contrário disso também é verdade. Você vai, se ainda não conhece, ao longo da sua vida você vai conhecer algumas pessoas que mesmo sem mencionar o nome de Deus, você vê Deus na vida dessas pessoas. Tem muitas pessoas que não ficam falando Deus, 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 Deus toda hora, mas as ações dessas pessoas, a forma como ela se relaciona com o seu próximo, com o seu semelhante, o jeito dela viver, a forma como ela se comporta diante da vida, você percebe Deus naquela pessoa. Há uma frase que
que eu não vou citar aqui o autor dela porque é muito controverso, cada um diz que é um ou outro, mas tem uma frase que diz assim: pregue e, se necessário, use as palavras. Por quê? Porque é possível às vezes você pregar sem mesmo usar palavras. É possível você falar de Jesus apenas com os seus atos, com os seus gestos de bondade, de graça, de misericórdia. Agora, olhando para esse texto, aqui nós temos uma situação muito peculiar, porque é uma situação em que esse Amã, ele era o tipo de homem mau, só que ele era esperto. Ele fazia as suas tramóias e ele dava um jeito de se dar bem. E aqui ele está vivendo um momento de glória, porque o rei o engrandeceu. E o rei, inclusive, diz que as pessoas daquele reino deveriam se prostrar diante dele. E todos assim o faziam, menos Mordecai. Mordecai, em algumas traduções da Bíblia, é chamado também de Mardoqueu. É a mesma pessoa, tá? É o mesmo homem. Algumas Bíblias falam Mordecai e outras vão dizer Mardoqueu. É o mesmo. Esse Mordecai não se prostrava. Ele teve aqui uma atitude semelhante à daqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que também se recusaram a se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então Mordecai, ele não se prostrava diante desse homem, desse Amã. Sabe? Por quê? Porque ele conhecia bem aquele homem, conhecia o seu coração. Semelhantemente, Mordecai conhecia muito bem o seu Deus, o Deus a quem ele servia. E diante dessa situação, essa palavra vem para nos ensinar, primeiro, nós temos nessa vida o desafio de conhecer bem o inimigo. Porque nessa vida, o inimigo muitas vezes ele não vai se apresentar a nós como muitos pensam, como aquela criatura horripilante, horrível, assustadora. Mas ele pode vir de uma forma tão agradável, tão gentil, tão elegante, tão atraente, que a gente pode acabar se curvando a ele, se rendendo a ele, sendo seduzido por ele. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas estão abrindo as portas da sua casa e do seu coração para que o diabo entre como convidado de honra. Mordecai, ele não se deixou levar pelo momento de glória de Amã. Ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia que aquele homem era mau. Então nós temos um desafio, conhecer bem o inimigo. O inimigo é como um ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Cuidado, cuidado com o inimigo. Se nós precisamos conhecer bem o inimigo, nós também, muito mais ainda, temos o desafio de conhecer bem ao Deus a quem servimos. Mordecai conhecia bem o seu Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, saber dos seus feitos, saber da sua personalidade. Sabe por quê? Muitas pessoas estão se desviando da fé porque não conhecem bem ao Deus que dizem servir. São pessoas que são levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. São pessoas que às vezes até se revoltam contra Deus porque não o conhecem de fato. Elas conhecem talvez o Deus mercado que lhes é pregado na TV, no rádio, na internet, o Deus que atende a todos os anseios de consumo e de desejo das pessoas. Sabe aquele Deus que só atende às vontades dos desejos humanos?
não é? O Deus que faz você ficar rico, o Deus que te dá saúde de ferro, o Deus que não deixa você ficar sozinha, o Deus que evita você passar todo o sofrimento. Ei, por favor, me permita ser sincero e direto com você. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia permite que nós passemos por sofrimento, sim. Olha a história do povo de Deus. Começa lá no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis. Você vai ver bons homens e mulheres de Deus que não foram poupados de sofrimentos terríveis. Mas isso não significava que Deus não estava com eles. Pelo contrário, é no meio do sofrimento que Deus se revelou a eles e trouxe transformação à sua história. O Deus da Bíblia não é um Deus que faz você milionário para que você seja um adorador de Mamon. Não, o Deus da Bíblia às vezes permite que você passe por escassez, por dificuldade, como passou aquela viúva que estava a ponto de morrer de fome com o seu filho. Todavia, o profeta Eliseu passou pela casa dela e multiplicou o seu azeite, e ali ela viu a glória de Deus, que em meio à miséria e à escassez, ele traz a abundância e muda a sorte, muda a história. O Deus da Bíblia é um Deus que às vezes até permite que nós passemos por perdas, por momentos de solidão, por momentos de dificuldade, mas é nesses momentos que o Espírito Santo vem, nos abraça, nos fortalece, nos faz cada vez mais maduros e aos poucos vamos deixando para trás aquela personalidade de filhinho, de filhinha mimada, que não pode ser contrariado, que não pode passar por luta, por dor, por sofrimento, que vira as costas para Deus. Mas esse Deus é um Deus que trabalha em nós. E a palavra nos diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em sua vida. E Ele vai levar você a lugares mais altos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você hoje a assumir na sua vida a postura de Mordecai, que conhecia bem o inimigo e conhecia bem ao seu Deus. E eu quero dizer que na nossa peregrinação por essa terra, por essa vida, haverá situações e pessoas que vão tentar nos forçar a se curvar diante delas. Mas a fé em Deus e a esperança em Jesus pode nos fazer fortes como Mordecai, para que nós não nos curvemos diante das doenças, diante das perdas, diante do desemprego, diante da solidão, porque o nosso Deus é maior e Ele vai nos conduzir à vitória. Creia nisso! Deus maravilhoso, poderoso, santo, Deus bom e misericordioso, eu apresento diante de Ti agora, Senhor, a vida de todos esses que me ouvem, homens e mulheres que anseiam por uma manifestação Tua em suas vidas. Senhor, estenda a Tua mão e vem curando aqueles que estão enfermos. Enfermidades físicas, como muitas pessoas, ó Pai, que estão em hospitais, sofrendo, clamando por um fôlego de vida, por um pouco mais de saúde, de força. Estenda a Tua mão, ó Deus, e começa a curar as dores, as enfermidades do Teu povo. Estenda a Tua mão para abrir portas, gerar oportunidades àqueles que têm sido humilhados, ó Deus, pela sua condição. Ó Pai, abra portas, envia recursos, muda a sorte daqueles que estão em dificuldade. Senhor, eu peço por restauração em todas as famílias, libertação para aqueles que são aprisionados ao pecado, aos vícios. Liberta, Senhor. Ó Deus, traga um renovo, uma restauração nos lares, nos relacionamentos.
Meu Deus, fortaleça aqueles que estão enfraquecidos pelas pedradas da vida, pelas derrotas, os fracassos. Ó Deus, fortaleça cada uma dessas pessoas e faça um milagre na vida delas. Eu quero também orar, ó Pai, pelos nossos ofertantes, pessoas bondosas, generosas que têm semeado nesse ministério e me ajudado a abençoar vidas, famílias, pessoas que estão em recuperação nas clínicas. Meu Deus, eu oro para que o Senhor abra portas para esses ofertantes, para que o Senhor prospere a vida deles, para que eles experimentem a abundância de recursos, a prosperidade que vem do céu. Eu peço, Senhor, multiplica os recursos na vida desses ofertantes, livre-os de golpes, de roubos, de prejuízos, livre-os de todo o mal, guarde, ó Deus, as suas finanças, que a vida deles possa prosperar cada vez mais, para que assim, ó Deus, se multiplique na vida deles também a bondade, a generosidade, e eles possam semear sempre. Levanta também mais pessoas, ó Deus, com um coração generoso e grato, que queira semear, que queira se doar, que queira, Pai querido, investir no Teu reino, e assim receber também uma colheita farta e abundante, porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que recompensa a generosidade dos seus filhos e filhas. Eu peço, Senhor, faz um milagre na vida financeira dessas pessoas, para que elas experimentem o Teu poder. Para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aparecendo aqui o nosso WhatsApp, que é o 43 92001 2973. Você pode enviar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo quero ser ofertante, e eu vou passar para você as instruções e quero também te enviar uma oração pela prosperidade na tua vida e na vida da tua família. E eu tenho certeza, Deus fará maravilhas na tua vida e você vai perceber que Deus é muito mais do que você pode querer imaginar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Então deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas para que vidas sejam alcançadas. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.